Leitura dos escritos sagrados do livro Arte do Jorei, volume 2. Episódio marcante. Após o estabelecimento da organização religiosa de Kannon no Japão, sucedeu algo digno de nota. O Sr. Yoshihide Takei, responsável por uma casa de difusão na cidade de Ōmiya, no estado de Saitama, foi fazer uma visita a Meishu-sama, ocasião em que o mestre disse ao visitante: Takei-san, vou lhe permitir mais apenas uma só vez proceder a uma cura por meio do Kototama, experimente. Nesse meio tempo da conversa entre Meishu-sama e Takei, o dono de uma loja de bebidas em Tóquio, o Sr. Tomozo Hida, chegou à casa do mestre para receber jorei, pois estava com violentas dores no abdômen. E essa foi exatamente a oportunidade de Takei para seguir a orientação que o mestre lhe fizera há pouco. Então dirigiu-se a Tomozo e falou: Hida-san, deite-se aqui. Hoje quem vai tratar de você sou eu. Em seguida explicou a Tomozo que Meishu-sama acabara de lhe permitir curar por meio do Kototama. Daí então Takei pronunciou as palavras: vai embora, dor de barriga, e logo em seguida soprou o local onde as dores de Tomozo se manifestavam. Depois disso, ainda meio receoso, perguntou ao doente como ele se sentia. Tomozo Hida era muito assustado com tudo aquilo. Quando respondeu a Takei que as dores que sentia haviam desaparecido por completo, e a partir desse episódio, Takei buscou aprofundar seus conhecimentos relativos ao jorei, numa atitude de respeito e também de reverência a Meishu-sama, por lhe ter permitido exercer um poder assim tão grande. Quanto a Tomozo Hida, o que aconteceu foi o seguinte: fechou sua loja de bebidas e tornou-se discípulo do mestre, passando então a sempre se dedicar primeiro ao bem do próximo, deixando para segundo plano seus interesses particulares. Segunda parte, a arte do jorei. Na década de 30, Meishu-sama se dedicava com todo empenho à cura através do jorei, e não era raras vezes em que sua residência, Casa do Vento Nuclear, Shofuso, localizada no bairro de Omori, em Tóquio, ficava lotada de muitos doentes, nos quais o mestre ministrava jorei. Em relação a seus próprios filhos, Meishu-sama não só canalizava a luz, mas também fazia experiências de cura com eles. Em 1932, o mestre já tinha 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, contando com Kunihiro, o caçula, nascido em 24 de março de 1932. Inclusive, há um relato de seu segundo filho, Mihomaru, cujo nascimento deu em 2 de dezembro de 1923, em que ele conta o seguinte: quando nossa família morava em Omori, havia muitos pacientes hospedados em minha casa. Todos eram portadores de doenças graves, como tuberculose, distúrbios mentais, bem como outras enfermidades. Meu pai ministrava jorei diariamente nessas pessoas, ao mesmo tempo em que ia realizando suas pesquisas. Inclusive, eu mesmo, que era um jovem muito debilitado e frágil, também recebia jorei sempre. Houve períodos em que meus irmãos e eu, por ordem de meu pai, só podíamos comer verduras, e assim ele ia realizando suas pesquisas com os próprios filhos, já que não lhe era possível fazer o mesmo com os outros doentes. E foi dessa forma que nós, os filhos, conseguimos fortalecer nossa saúde. Também me lembro de que nessa época eu sofria bastante devido a constantes inflamações nas parótidas. Então, algumas vezes, meu pai permitia que a doença seguisse o seu curso natural, enquanto que em outras ministrava jorei em mim. Essa foi a forma que ele encontrou para conseguir perceber a diferença resultante do poder da luz de Deus. E todas essas experiências ficaram registradas em minha memória. Também não me esqueci de suas atitudes em relação ao cardápio dos doentes. Era composto por alimentos selecionados por ele mesmo. Para os filhos, ele jamais permitiu qualquer espécie de extravagância e só mesmo de vez em quando nos deixava comer peixe. E era assim todos os dias. Sempre chegavam muitos doentes. Em certas ocasiões, eram tantos que até o quarto das crianças era ocupado.
Mas meu pai procurava ministrar jorei a todos, sempre com muito amor. Resultado de pesquisas. Pelo fato de manter contato permanente com muitos doentes, ao procurar curá-los através do jorei, Meixo Sama foi descobrindo pouco a pouco o modo mais eficiente de canalização da luz, de acordo com a vontade de Deus, até finalmente chegar à constatação de que a lei da purificação está relacionada ao profundo poder divino do jorei. Então, embora as doenças sejam amplamente conhecidas como algo tenebroso, na verdade, não passam de ocorrências espontâneas da própria ação de limpeza do corpo humano. Bem o inverso, portanto, do pensamento corrente de que são prejudiciais à vida. Além do mais, constituem um extraordinário recurso de revitalização do próprio organismo, o que resulta na verdadeira saúde. Todos esses conhecimentos foram transmitidos por Deus a Meixo Sama, que o chamou de ação purificadora. Obrigada a presença de todos. Uma boa noite.